Estas galinhas caipiras põem ovos 4 vezes mais ricos em vitamina D do que os comprados em lojas, e sua alimentação é apenas restos de jardim. Parece um conto de fadas, certo? Mas segundo as corporações, que passaram anos nos convencendo de que as aves não podem sobreviver sem ração composta e antibióticos, é uma impossibilidade biológica. O que eles não querem que você saiba: as galinhas são uma das criaturas mais autossuficientes da natureza. Elas podem transformar a luz do sol, ervas daninhas e restos de cozinha em proteína perfeita se não forem privadas de sua liberdade. O segredo, enterrado sob o asfalto do supermercado, é simples. Quando uma galinha vive como a natureza planejou, seu ovo se torna um concentrado vivo de energia solar. Não é apenas proteína, é um código de saúde, codificado pelo microbioma do quintal. Estamos acostumados a pensar que os métodos de aldeia são relíquias, que senhoras idosas com pintinhos em bacias e galinheiros sobre estacas são folclore. Mas em meados do século XX, foram precisamente essas fazendas folclóricas que salvaram aldeias da fome. Em 1943, perto de Tula, mulheres mantinham uma dúzia de galinhas em galpões improvisados. Esses ovos iam para hospitais, onde os médicos notaram que os pontos dos feridos cicatrizavam mais rápido. No Cazaquistão, após a seca de 1975, galinheiros comunitários em Auli-Karazu abasteceram todo o distrito com proteína, enquanto os pocilgas das fazendas coletivas ficaram vazios. E nas propriedades bielorrussas, onde as galinhas eram mantidas em galinheiros com fermentação de feno, a temperatura interna nunca caía abaixo de 1 grau positivo, mesmo no inverno, sem qualquer eletricidade. A engenharia popular é a verdadeira ciência sem diplomas. Por que não ouvimos falar disso hoje? Porque a natureza não pode ser patenteada. Ninguém pode registrar a fórmula da luz solar, da grama sob os pés ou das minhocas, o que significa que bilhões não podem ser ganhos com isso. É muito mais lucrativo vender ração composta em sacos bonitos e antibióticos em ampolas. A indústria de rações não é agricultura, é petroquímica com penas. Por trás de cada grânulo conveniente com premix está uma fábrica que precisa que você nunca saiba que a grama sob sua cerca já é ração pronta. A revelação científica é simples. Um ovo criado em casa contém até 8 vezes mais vitamina A, 3 vezes mais ácidos graxos ômega 3 e 5 vezes menos colesterol do que um ovo de fábrica. Estudos até de institutos veterinários soviéticos mostraram que galinhas caipiras tinham níveis de carotenoides em suas gemas chegando a 18 mg por 100 gra, em comparação com 4 em galinhas de gaiola. A diferença na cor não é apenas estética, é a química do sol. Quando uma galinha se move, bica grama, solo e insetos, sua microflora se torna um laboratório de enzimas. Esta é uma imunidade natural que nenhuma injeção pode substituir. O microbioma do galinheiro é um escudo vivo. Bactérias, leveduras e fungos que vivem na cama criam um ar saturado de imunomoduladores. É por isso que as antigas anfitriãs costumavam dizer: o principal é que o galinheiro cheire bem. As fazendas modernas mataram esse cheiro, substituindo-o por cloro. A esterilidade tornou-se sinônimo de controle. Mas na natureza, a esterilidade é a morte. Uma galinha que vive na serragem, polvilhando suas penas com cinzas, banhando-se na poeira, fortalece não apenas a si mesma, mas também ao seu dono. Seu ovo é uma vacinação diária contra a civilização. Como reconhecer uma verdadeira galinha de aldeia? Ela tem uma crista brilhante, pés resistentes como borracha e um olhar atento, não opaco. Ela não corre para uma pessoa por um grânulo. Ela procura um besouro. Sua dieta é simples: ervas daninhas, folhas de couve, grãos, sobras de batatas cozidas e um banho de cinzas sob um dossel. A fermentação do feno fornece calor natural e probióticos. A galinha não pega resfriados porque dorme em um poleiro onde o ar é seco e quente.
Seu galinheiro é um servidor de imunidade de madeira. O poleiro é um elevador de liberdade. Ovos crus de tais aves podem ser bebidos sem medo. Eles não têm salmonela porque não há antibióticos destruindo a microflora. Ovos cozidos retêm vitaminas lipossolúveis, que o corpo absorve 3 vezes melhor. O caldo caseiro de uma galinha poedeira velha é um concentrado de osso líquido com mais colágeno do que as cápsulas de farmácia. Se você adicionar um pouco de erva fermentada, como urtiga ou alfafa, obtém um remédio para a fadiga do inverno. Tudo isso não é mágica, é um retorno ao bom senso. Uma fazenda onde os humanos não comandam a natureza, mas colaboram com ela, onde o desperdício se torna alimento, e a galinha é uma aliada. Quando as pessoas dizem que uma galinha é uma criatura primitiva, eu sorrio, porque ela é o auge da engenharia biológica. Seu corpo pode coletar minerais de pedras, proteínas de minhocas e vitaminas da luz solar refletida na grama. Mas a indústria privou-a dessa capacidade, transformando a ave em uma máquina viva para processar ração composta em ovos. O que eles não querem que você saiba: cada galinha de fábrica recebe cerca de 450 doses de antibióticos por ano, junto com miligramas de metais pesados e estimulantes de crescimento. Nos laboratórios, isso é chamado de manutenção do equilíbrio microbial. Em uma aldeia, eles simplesmente chamariam de matar a microflora. Nas antigas fazendas russas, especialmente nas do norte, as galinhas eram alimentadas não com grãos, mas com uma infusão. Papa de feno é uma receita esquecida, mencionada até em um jornal agrícola de 1929. Pegue um balde de feno seco, despeje água morna sobre ele, adicione uma colher de farinha de centeio e deixe descansar por 2 dias. O resultado é uma geleia líquida que fermenta, tornando-se saturada de bactérias. As galinhas bebem com prazer e obtêm probióticos naturais, vitaminas do complexo B e enzimas. Isso era o equivalente ao Biovit de farmácia, mas sem produtos químicos. Hoje, a mesma tecnologia pode ser replicada em um balde de plástico em uma varanda. Biólogos do Instituto Veterinário de Vitebsk, em 1982, compararam 2 grupos de galinhas, um recebendo infusão de feno e o outro alimentado com grãos comuns. A diferença foi impressionante. No primeiro grupo, a produção de ovos aumentou em 19% e as doenças respiratórias foram reduzidas quase a 0. Agora, pense por que tais estudos não são mais publicados. Porque a indústria não precisa de galinhas saudáveis, precisa de galinhas dependentes. Vamos falar sobre o microbioma. Mais de 400 espécies de bactérias vivem no intestino de uma galinha. É um planeta inteiro sob suas penas. Quando uma galinha caminha pelo quintal, ela bica o chão não apenas por curiosidade. Ela coleta colônias de micro-organismos que a ajudam a digerir alimentos e produzir vitaminas. Essas mesmas bactérias passam para o ovo através da casca e da albumina. É por isso que um ovo caipira cheira à infância e um de fábrica não cheira a nada. Nas fazendas soviéticas, eles sabiam disso intuitivamente. Na década de 1960, em aldeias da região de Chernihiv, os camponeses deliberadamente não removiam o esterco sob os poleiros, mas apenas o polvilhavam com cinzas, para que as bactérias vivessem. A cama fermentava, liberando calor e criando um ambiente natural. Este é aquele mesmo galinheiro sobre estacas, onde o ar se move de baixo para cima, purificando-se. Os avicultores modernos consideram isso insalubre, mas as pesquisas de microbiologistas de Novosibirsk mostram que a concentração de bactérias benéficas lactobacilos em tais galinheiros é 15 vezes maior do que em instalações industriais estéreis. Essas bactérias agem como antibióticos naturais, deslocam patógenos, aumentam a imunidade e estimulam a absorção de cálcio. É por isso que as galinhas de quintal têm ossos fortes, cascas densas e nenhum raquitismo, mesmo no inverno. E agora, números que farão você pensar.
Em um ovo de galinha de fábrica, a proporção de ácidos graxos ômega 6 para ômega 3 é de 19,1. Este é um desequilíbrio inflamatório que leva a doenças cardiovasculares em humanos. Em um ovo de ave caipira, essa proporção é próxima do ideal. 2,1. Nas aldeias, eles explicavam de forma simples: ovos de pasto são doces. E eles estavam certos. O ômega 3 é sintetizado no corpo da galinha a partir de folhas verdes, alfafa, serralha e urtiga. Quanto mais clorofila, maior o nível de gorduras benéficas na gema. A propósito, raças nativas como o salmão de Zagorsk, jubileu de Kutinskaya ou branca russa foram criadas especificamente para essas condições. Vida livre, alimento sob os pés. Elas não exigem ração composta, não congelam a 25 graus e podem encontrar proteína independentemente no solo. Seus ovos são densos, com cheiro de grama. Mas hoje essas raças estão desaparecendo, porque não se encaixam nos padrões de fábrica. A indústria se beneficia de galinhas que não conseguem sobreviver sem um saco com logomarca. Agora, a prática. Se você quiser trazer a verdadeira força de volta ao seu galinheiro, comece pelo básico: ventilação e cama. Um erro comum de iniciante é um galpão hermeticamente fechado. Você precisa do oposto: 2 tubos, entrada e exaustão. O ar deve fluir, mas sem corrente de ar. A cama deve ser em camadas, galhos ou lascas de madeira no fundo, depois grama seca, depois palha e cinzas por cima. Não a limpe com frequência, apenas adicione mais. Após um mês, ela começa a funcionar como um bioreator, liberando calor e alimentando bactérias. Adicione um pouco de pó de tabaco ou absinto seco aos banhos de cinzas. Os parasitas não suportam essa mistura. Se você adicionar um pouco de farinha ou argila, as penas se tornarão brilhantes e densas. Isso não é cosmética, é armadura. Agora sobre a alimentação. A dieta natural mais poderosa é a ração fermentada. Pegue uma mistura de grãos triturados, adicione soro de leite ou apenas água com uma colher de mel e deixe em local aquecido por 2 dias. A fermentação lática começa e as bactérias predigerem a ração. A galinha come e absorve o dobro de proteína. Ao mesmo tempo, as enzimas neutralizam substâncias antinutricionais, os fitatos, que ligam o ferro e o zinco. Isso significa que a ave recebe 3 vezes mais minerais disponíveis sem qualquer aditivo. Alimento verde, urtiga, alfafa, tanchagem, trevo. Tudo o que cresce sob os pés está pronto para servir. Você pode fazer rolos verdes. Basta torcer a grama e secá-la à sombra. No inverno são moídos e adicionados à ração. Se você adicionar uma colher de farinha de peixe ou cascas de ovos moídas, terá um concentrado universal de vitaminas. A propósito, a casca é o melhor indicador de saúde. Se estiver áspera, porosa ou quebradiça, há falta de cálcio e D3. Não corra para a farmácia. Apenas coloque uma bacia com cinzas e luz solar no quintal. A galinha escolherá o local certo sozinha e embeberá suas penas com energia solar. Sob a ação da luz ultravioleta, a vitamina D é produzida em sua pele, e isso afeta diretamente a qualidade do ovo. É por isso que, no inverno, a produção de ovos cai drasticamente para aves em galpões sem janelas. Não por causa do frio, mas por causa da escuridão. Para manter a saúde sem medicamentos, as anfitriãs da aldeia davam às galinhas infusões de ervas, celidônia para parasitas, camomila para o estresse, urtiga e hortelã para o apetite. A infusão é simples. Um punhado de ervas por litro de água fervente, deixe esfriar, adicione ao bebedouro. O galinheiro então cheira a floresta depois da chuva. A ironia é que tudo isso não é inovação, mas um retorno. A natureza já idealizou um modelo perfeito: luz solar, água, terra e ciclo. Todo o resto é marketing. Ovos de fábrica são cópias de plástico dos reais. Eles parecem iguais, mas estão mortos por dentro. Um ovo real está vivo. Se deixado em local aquecido, não apodrece, ele seca.
Este é um teste de verdade biológica. Na aldeia diziam: um ovo ruim não cheira, um bom cheira a vida. E isso não é poesia, é bioquímica. Quando voltamos a esses princípios, não estamos apenas alimentando aves, estamos restaurando nossa conexão com a terra. Saímos de um sistema onde cada grão custa dinheiro e criamos um sistema onde cada folha de grama é um recurso. Onde costumava haver sacos com logomarca, agora cresce alimento verde, as minhocas se contorcem e as galinhas cantam. Isso não é romance, é autonomia. Quando um quintal de aldeia vive pelas leis da natureza, ele se torna não uma fazenda, mas um ecossistema. Tudo está conectado. O sol seca a grama, a galinha bica a grama, o esterco nutre a terra, as minhocas digerem a terra e alimentam a galinha novamente. Este é o ciclo fechado que os agrotecnoparques de laboratório estão tentando reproduzir por milhões de dólares na década de 2020. Mas nossos avós faziam isso com as próprias mãos em um pedaço de terra atrás do galpão. O que eles não querem que você saiba: todo o segredo da avicultura sustentável já foi encontrado, simplesmente enterrado sob concreto e burocracia. O primeiro pilar do método é o alimento verde, energia viva. Nos tempos soviéticos, isso era chamado simplesmente de forragem. Era dado a gansos, patos, galinhas. E nas fazendas coletivas havia até secadores de grama especiais. Mas na década de 1990, essas instalações enferrujaram porque se tornou mais fácil comprar ração do que cultivá-la. Hoje estamos voltando às nossas raízes. A germinação hidropônica não é um gadget da moda, mas um laboratório de vida da aldeia. Sementes de trigo, cevada, aveia ou milho são deixadas de molho durante a noite, depois espalhadas em bandejas e, após apenas 7 dias, um tapete exuberante de verde. Sem solo, sem fertilizantes, sem produtos químicos. Na região de Tula, o agricultor Gennady Oskin conduziu um experimento. Ele alimentou suas galinhas Zagorsk exclusivamente com cevada germinada e restos de batata. Após 2 meses, seu consumo de grãos caiu pela metade e a produção de ovos aumentou em 12%. Crucialmente, os verdes agem como um estimulante hormonal natural. As galinhas, ao receberem massa de clorofila viva, ativam a síntese de vitamina K e carotenoides, que passam então para o ovo. A gema torna-se não apenas laranja, mas âmbar com o cheiro do verão. A explicação científica é simples. Durante o processo de germinação, o conteúdo de lisina, um aminoácido essencial responsável pelo crescimento das penas e regeneração dos tecidos, aumenta. No grão seco, é de cerca de 0,3%, mas nos brotos de 7 dias até 0,9%. Este é um aumento de 3 vezes no valor proteico sem um único grama de proteína comprada. Mas o que fazer no inverno quando não há alimento verde? Nossos avós resolviam isso facilmente. Farinha de feno, grama seca, urtiga, trevo, alfafa, eram triturados e adicionados às papas. Agora pode ser feito de forma ainda mais simples. Pegue feixes de feno, despeje água fervente sobre eles e deixe em infusão durante a noite. O resultado é um chá de ervas aromático para as galinhas. É cheio de caroteno e cálcio, e o cheiro estimula o apetite das aves mesmo no frio. O segundo pilar, vermicompostagem ou um exército de minhocas. Nas aldeias bielorrussas, isso era chamado de adega de esterco. As minhocas sempre viveram sob o piso do galinheiro, que as aves ocasionalmente cavavam. Isso não é apenas proteína, é um concentrado de aminoácidos. 1 quilograma de minhocas contém até 65% de proteína, 15% de gordura e um conjunto completo de vitaminas do complexo B. Para comparação, o farelo de soja contém no máximo 45%. Construir uma mini vermifazenda é simples. Pegue uma caixa velha, coloque uma camada de solo, folhas caídas, um pouco de esterco e cubra com palha. O principal é não regar demais. As minhocas gostam de umidade, mas não de um pântano. Você pode alimentá-las com tudo o que costuma jogar fora.
Cascas de vegetais, cascas de batata, borra de café, folhas de chá, sobras de pão. Após um mês, a caixa conterá uma colônia que processa resíduos no produto mais valioso, o humus, e com isso cria uma fonte de proteína para as galinhas. Aqui está um truque. Se você adicionar um pouco de farinha de ossos ou cascas de ovos moídas à caixa, as minhocas se tornarão mais nutritivas e carnudas, o que significa que as galinhas receberão mais cálcio e fósforo. Dar-lhes um punhado de minhocas 2 vezes por semana é suficiente para substituir completamente os caros suplementos de proteína. Nas aldeias do Cazaquistão, eles ainda praticam valas subterrâneas para a proteína. Nas encostas do sul, cavam uma vala, enchem-na com resíduos vegetais e cobrem com um tapete velho. Depois de algumas semanas, minhocas e besouros se instalam ali. Jogam um pouco de palha por cima e torna-se uma fazenda de proteína natural. No inverno, não congela graças à fermentação. Na primavera, as próprias aves cavam o local. O terceiro pilar, larvas da mosca soldado negra ou, como dizem no sul da Rússia, a mosca soldado. Esta é uma revolução biológica que a humanidade quase perdeu. Na década de 1980, na região de Krasnodar, entomologistas conduziram experimentos sobre o processamento de resíduos alimentares, usando essas larvas de mosca. Descobriram que 1 quilo de larvas processa 5 kg de resíduos por dia, e o valor nutricional da massa resultante é superior ao da farinha de peixe. Após o colapso da URSS, esses desenvolvimentos foram esquecidos. Hoje, entusiastas os estão revivendo literalmente em barris de plástico atrás de suas casas. As larvas da mosca soldado negra são uma biomáquina ideal. Elas não cheiram, não picam e não se reproduzem dentro de casa, porque as moscas adultas vivem apenas 5 dias e não comem. Toda a sua energia vai para a postura de ovos. De 1 grama de ovos, nascem 2,5 kg de larvas. Essas pequenas comem de tudo. Restos de frutas, pão, mingau, até macarrão cozido. Em uma semana, transformam o desperdício em um concentrado de proteína e os remanescentes em composto seco. O truque está no design. Se você fizer uma caixa com uma inclinação suave e um pequeno monte no interior, as larvas, ao atingirem a maturidade, rastejam para cima sozinhas para pupar e caem diretamente em uma bandeja. Este é um mecanismo de autocolheita inventado pela natureza. O que a indústria considera um milagre da tecnologia é meramente uma imitação do comportamento natural. Para uso durante todo o ano, as larvas podem ser secas no inverno. Elas se transformam em grânulos de proteína crocantes, que podem ser adicionados à ração. A análise química mostra: larvas secas contêm 40% de proteína, 35% de gordura, incluindo raros ácidos graxos ômega 7, responsáveis pelo brilho das penas e regeneração celular. É isso que torna um ovo de galinha verdadeiramente medicinal. Ao integrar estes 3 sistemas, alimento verde, minhocas e larvas, criamos um triângulo energético. Na primavera e no outono, o alimento verde desempenha o papel principal. No verão, as larvas. E no inverno, as minhocas e a fermentação do feno. Assim, o galinheiro torna-se independente da estação e do mercado. É como o seu próprio microcosmo, uma bioestação autônoma funcionando sem tomada. Na prática, parece assim: manhã, bandejas verdes com cevada hidropônica; dia, um punhado de minhocas da caixa; noite, um punhado de larvas secas. Tudo grátis, tudo vindo do desperdício. As galinhas comem, cantam, põem ovos e o esterco retorna ao composto. Você não é um agricultor, você é um operador de ecossistema. E aqui está o paradoxo: quanto menos intervenção, maior o resultado. Nas granjas industriais, 1 quilo de ovos requer 2,3 kg de ração composta, enquanto em um sistema de aldeia, menos de 1 kg de recursos naturais. O custo de um ovo cai para 0, mas o que é mais importante, o medo desaparece. Você não precisa mais monitorar a taxa de câmbio do dólar,
procurar um fornecedor ou se preocupar com o fechamento das fronteiras. Sua ração cresce sozinha, se move sozinha, se reproduz sozinha. É isso que as corporações temem, o camponês independente, não pobre, mas independente de sacos e instruções, forte e livre. Porque assim que você para de comprar ração, toda a pirâmide desmorona, das plantas químicas às redes logísticas. Um galinheiro operando de acordo com as leis naturais é um ato de resistência, uma pequena revolução ao canto do galo. Se este repositório despertou em você o desejo de sair ao quintal e olhar para a grama sob um novo ângulo, faça-o hoje. A natureza ainda está esperando por nós, implacável. Hoje, vou mostrar como conectar 3 biossistemas: alimento verde, verme-compostagem e larvas da mosca soldado negra em um único ciclo de alimentação anual que transforma qualquer propriedade em uma fábrica de saúde independente. Isso não é teoria, mas prática, aperfeiçoada por dezenas de gerações de camponeses, esquecida e agora revivida. Vamos começar com a primavera. Quando a neve ainda não derreteu, mas o sol já está quente, o sistema de renascimento verde começa. É precisamente nesta altura que pode preparar as primeiras bandejas para a hidroponia. Sementes de trigo, aveia ou milho são mergulhadas em água morna por um dia e depois espalhadas em uma camada fina em caixas ou até em paletes velhos forrados com estopa. O principal é não regar demais, caso contrário, as sementes sufocarão. A umidade ideal é como uma esponja espremida. Após 3 dias, as raízes aparecem. Após 7, uma escova verde densa. Este é um tapete vivo de vitaminas. As galinhas comem tudo: folhas, raízes, cascas. Isso não é apenas fibra, é um coquetel de enzimas pronto que ativa a digestão após o inverno. Se você adicionar algumas gotas de mel ou soro de leite à água de germinação, os lactobacilos se ativam e o alimento torna-se ainda mais nutritivo. É assim que começa o curso de vitaminoterapia da primavera, sem comprimidos ou injeções. Durante este mesmo período, as minhocas se ativam. Elas sentem o calor e sobem à superfície. Aqui entra o segundo sistema, a vermicompostagem. Na primavera, é especialmente importante dar-lhes combustível: folhas úmidas, cama velha, cascas de vegetais. Após 2-3 semanas, forma-se na caixa uma massa escura e macia que cheira a terra fresca. Este é um sinal de que o ecossistema ganhou vida. Para quem quer acelerar o processo, existe um velho truque chamado infusão de feno, ou biochá. Pegue um balde de feno, despeje água morna sobre ele e deixe ao sol por 2 dias. A infusão é despejada na caixa de minhocas. Isso não é apenas umidade. É um elixir vitamínico, cheio de micro-organismos que ativam o processamento de resíduos. Como resultado, as minhocas se reproduzem 2 a 3 vezes mais rápido. Em meados de maio, você pode começar a fornecê-las às aves. Quando o verão chega, o terceiro sistema entra em cena: as larvas da mosca soldado negra. Este é um tempo de abundância. O calor e a umidade criam as condições ideais para a reprodução. Um design simples: um barril de plástico com tampa e furos de drenagem. Os resíduos de cozinha são colocados no interior, cobertos com uma rede no topo para evitar a entrada de moscas comuns. Após uma semana, pequenas larvas brancas aparecem. Elas se movem, fazem barulho e transformam resíduos em biomassa. O mais incrível é o seu comportamento de autocolheita. Quando uma larva está pronta para pupar, ela instintivamente rasteja para cima. Se você fizer uma rampa de plástico inclinada dentro do barril, ela subirá por conta própria e cairá em uma bandeja. À noite, você simplesmente abre a bandeja e lá está uma porção fresca de proteína. Este é o autoalimentador gratuito, criado pela própria natureza. Em julho e agosto, quando o sol está particularmente ativo, o alimento verde cresce rápido demais e pode secar. Portanto,
Parte dele pode ser seca à sombra e armazenada em feixes. Este é o seu banco de ervas para o inverno. A germinação pode ser feita com menos frequência durante este tempo e o foco deslocado para as larvas. No calor, elas funcionam como um acelerador de processamento. 1 quilo de larvas pode comer 5 kg de restos de cozinha por dia. Calor também é gerado, por isso continuam a atividade mesmo em noites frescas. A partir do final de agosto, a atividade dos insetos diminui gradualmente. Então, o exército de vermicompostagem se ativa novamente. Nesta altura, as minhocas atingem a densidade máxima. Elas podem ser colhidas, mas não totalmente. Uma parte deve ser deixada para reprodução. Proprietários experientes fazem isso com um cálculo: 70% colhido, 30% deixado. Assim, a população nunca desaparece. Com a chegada do outono, o alimento verde torna-se a principal fonte de vitaminas. A grama ainda está quente, mas menos suculenta. É quando o sistema de ração fermentada precisa ser acionado. Grãos, aveia, trigo, cevada são cobertos com soro de leite e deixados por 2 dias. O processo de fermentação lática começa. Esta ração não mofa, armazena bem e cheira a maçãs. As galinhas adoram, e seus intestinos recebem uma onda de bactérias benéficas. No inverno, quando a terra congela e tudo silencia, o galinheiro torna-se um laboratório de calor. O sistema de cama profunda está em funcionamento. Uma camada de serragem, palha e grama transforma-se gradualmente em composto, emitindo um calor suave. A temperatura ao nível do solo sobe para +225 graus, mesmo que esteja congelando lá fora. As galinhas sentam-se nos seus poleiros. Abaixo delas, uma fermentação silenciosa está em curso. Aquecimento natural sem eletricidade. Para manter este processo, é necessário adicionar grama seca, um pouco de cinzas e borrifar com infusão de biochá 1 vez por semana. Isso fornece nutrição para as enzimas e a microflora trabalha continuamente. Em tais condições, a amônia não se desenvolve, não há cheiro e o ar permanece limpo. Atenção especial no inverno vai para a iluminação. A galinha é uma criatura solar. Sem luz, ela para de pôr ovos porque a vitamina D não é produzida. Basta pendurar uma lâmpada com temporizador para as 6 Hz e às 18 Hz para simular um dia longo. E se houver uma janela, deixe o sol atingir o poleiro diretamente. As galinhas encontrarão onde se aquecer. Agora, sobre a dieta sazonal. Primavera. Brotos verdes, infusão de feno, urtiga finamente picada. Verão. Larvas, ervas daninhas, cascas de vegetais, serralha, alfafa. Outono. Ração fermentada, raízes, beterraba, cenoura, minhocas. Inverno. Verduras secas, batatas cozidas, cama com microflora, cinzas. Isso cria uma biodinâmica cíclica, onde cada sistema apoia o outro. O alimento verde nutre as galinhas, seus dejetos nutrem as minhocas. As minhocas fornecem proteína, seus restos vão para as larvas e seus resíduos retornam ao solo. Um circuito fechado sem perdas. Nem um único grama de matéria orgânica é desperdiçado. Economicamente, isso inverte o pensamento convencional. O dono médio de 10 galinhas gasta cerca de 15.000 rublos por ano em ração. Com o sistema de 3 ciclos, este valor cai quase para zero. Além disso, subprodutos, humus, larvas, verduras, podem ser vendidos. 1 kg de verme composto seco custa mais do que 1 kg de grão. Assim, o galinheiro deixa de ser uma despesa e torna-se uma fonte de renda. Mas o maior valor não está no dinheiro. Está na independência. Verdadeira liberdade, quando as suas galinhas comem o que cresceu dos seus próprios resíduos. Quando você não depende de sacos e preços estrangeiros, quando o ovo na sua mão cheira a sol e terra, esse sentimento não pode ser comprado. Os antigos costumavam dizer: uma galinha alimenta a casa se você alimentar a terra. E esse é o ponto principal. Não estamos apenas criando aves.
estamos restaurando o círculo da vida. Estamos devolvendo à terra o seu direito de estar viva e a nós mesmos o direito de ser livres. Existe um ditado antigo: aquele que alimenta a terra não conhecerá a fome. Isto contém todo o significado do método de propriedade rural. A terra não é apenas solo sob os pés, mas um organismo vivo onde a galinha, a grama, as minhocas e os humanos são células de um só corpo. O que a indústria chama de biorresíduo é, na verdade, um biorrecurso. Vivemos em uma era onde o esterco é considerado poluição e a embalagem plástica é a norma. Mas é nestes ciclos sujos que a lógica mais pura da natureza está escondida. Hoje vou mostrar como um microbioma rural fechado pode tornar-se uma fonte de energia, vitaminas e independência não pior do que um painel solar ou um gerador a diesel. Imagine que você tem 10 galinhas. Cada uma come cerca de 120 gramas de ração por dia e põe um ovo a cada 2 dias. No modelo industrial, quase meio quilo de grão vai para cada ovo. Num sistema de aldeia, onde a ração cresce sozinha, grãos, grama, larvas, minhocas, restos de cozinha, o custo aproxima-se de zero. Em um ano, estas 10 galinhas economizarão até 150 quilos de ração composta, o que representa mais de 10.000 rublos. Mas o mais importante é que elas produzirão não apenas ovos, mas um produto medicinal que fortalece a imunidade de quem o consome. Ovos caseiros contêm 3 vezes mais lecitina, que limpa os vasos sanguíneos, e 4 vezes mais vitamina D3, formada sob a influência da luz solar e da vida ao ar livre. De acordo com antigos estudos do VNTIP realizados em 1986, as galinhas que pastavam em pastagens verdes tinham níveis de ômega 3 6 vezes superiores aos das galinhas de gaiola. E isso significa que o coração, as articulações e o cérebro de uma pessoa que come tais ovos funcionam como um relógio. Esta é a liberdade bioquímica. Mas para conseguir isso, é preciso entender: uma galinha não é uma máquina, mas um microcosmo. Cerca de 100 milhões de micro-organismos vivem em seus intestinos, e são eles que decidem o que da ração se tornará carne e ovo, e o que será simplesmente esterco. A fábrica de antibióticos destrói esta civilização invisível. A agricultura tradicional, pelo contrário, a alimenta. É por isso que a cama viva é tão importante. Nas antigas fazendas da Rússia e da Ucrânia, a cama não era removida por meses. Era apenas polvilhada com cinzas, mexida com forcados e um pouco de feno era adicionado. Sob a influência da umidade, do calor e das bactérias, a camada começava a fermentar. A temperatura no fundo subia para +450 e o processo continuava como em um forno de pão. Este era um reator de microflora natural. Os cientistas modernos chamam a isto uma camada biotérmica. Na verdade, é apenas sabedoria sem fórmulas. Se você tem cama, tem tudo: calor, as galinhas não congelam, enzimas, a digestão da ração melhora, imunidade, as aves absorvem bactérias benéficas através dos pés. E se você colocar um banho de cinzas por cima, terá um complexo de spa ideal para as aves. A cinza é uma fonte de cálcio, potássio e enxofre. Ela limpa as penas, seca a pele, mata parasitas. Adicione absinto seco, folhas de tanaceto e um pouco de pó de tabaco. Você terá um inseticida natural que cheira a floresta, não a produtos químicos. Agora sobre o microclima. Um galinheiro não é apenas um galpão, é uma casa de luz de madeira. Cada canto nele deve respirar. 2 tubos, entrada e exaustão, e uma pequena janela. Correntes de ar matam, mas o movimento do ar cura. Até a cor da gema depende da umidade. Se o galinheiro estiver muito úmido, a gema empalidece. Se estiver seco, a ave bebe menos e come pior. Portanto, no inverno, é importante colocar bebedouros aquecidos para que as águas não congele. Uma lâmpada simples de 40W resolve este problema. Agora vamos decompor o ciclo energético do desperdício.
você tem grama, restos de cozinha, folhas, cascas de ovos, cinzas. Tudo isso deve circular no sistema. Resíduos de cozinha, para a caixa de larvas. Restos de larvas e cascas, para a vermicompostagem. Verme composto sob os canteiros do jardim. Dos canteiros do jardim, alimento verde. Do alimento verde, um ovo. Do ovo, uma casca de ovo. De volta ao composto. Um ciclo sem fim e sem perdas. Na Sibéria, na década de 1970, tal sistema era chamado de máquina viva. Cientistas do Instituto Agrícola de Tomsk construíram um galinheiro experimental para 200 aves, onde o esterco não era descartado, mas ia para a produção de calor e fertilizantes. Durante o inverno, não gastaram um único grama de combustível. Todo o calor vinha da fermentação e do biogás dos resíduos. Como resultado, as galinhas não ficavam doentes e os ovos eram densos, como mármore. Este experimento foi encerrado quando as rações compostas prontas chegaram ao mercado. A natureza foi então ignorada em prol do padrão. Mas hoje podemos recuperar o que foi perdido. Um pequeno quintal pode tornar-se um bioreator autônomo que gera por si próprio calor, alimento e até eletricidade. Se você instalar um reator de biogás simples, o esterco, as minhocas e as larvas liberam metano que pode ser coletado. Um barril é suficiente para aquecer um galpão e água quente. Isto já não é romance. É a economia energética do futuro. Ao nível da saúde humana, o efeito é igualmente impressionante. Pessoas que comem ovos de galinhas criadas ao ar livre recebem o dobro de ferro e ácido fólico. O caldo caseiro de uma galinha poedeira velha contém mais colágeno do que suplementos caros. Nas aldeias, era dado às crianças e aos doentes, dizendo: a galinha cura a alma. Análises modernas mostram que tal caldo contém o conjunto completo de aminoácidos necessários para a regeneração dos tecidos. E tudo isso sem antibióticos, sem realçadores de sabor. Se rações fermentadas, grãos germinados, papas úmidas, infusões verdes forem incluídos na dieta das galinhas, seus ovos tornam-se um concentrado de antioxidantes. O nível de vitamina E e selênio, substâncias naturais anti-envelhecimento, aumenta ali. É por isso que as avós que viviam nas aldeias raramente sofriam de problemas nas articulações e mantinham a pele limpa. Elas simplesmente comiam produtos reais, agora sobre segurança. O mito da salmonela em ovos caipiras é apenas mais uma tática de medo da indústria. Não é a galinha que é perigosa, mas a sujeira e a superlotação. Se as aves têm espaço, cama seca e água limpa, o risco de infecção aproxima-se de zero. Além disso, a própria microflora natural do galinheiro suprime patógenos. Isto foi provado já em 1978 pelo Departamento de Microbiologia da Universidade de Kazan. Os cientistas notaram então que as bactérias da cama fermentada destruíam colônias de Salmonella enteritidis em 48 horas, um antibiótico natural sem receita médica. Outro ponto importante é a vida ao ar livre. Sem movimento, não há saúde nem sabor. Para 10 galinhas, um terreno de 20 metravira é suficiente. Grama, um pouco de sombra e alguns montes de terra onde possam ciscar. Se possível, deixe as galinhas passearem entre os canteiros do jardim após a colheita. Elas limparão as pragas, soltarão o solo e o fertilizarão. Nas fazendas coletivas soviéticas, esta prática era chamada de arado de aves. Era uma simbiose perfeita. A galinha come insetos e a pessoa ganha solo solto. Todo este sistema opera sob um princípio simples: não jogue nada fora. Qualquer casca, côdea de pão, grama, é um recurso. Até a poeira do galinheiro não é desperdício, mas fertilizante. Misture-a com cinzas e semeie sob as árvores, e verá como a terra vive. A conclusão filosófica deste caminho é esta: quando você deixa de ser um consumidor e se torna um participante do ciclo, a vida torna-se mais calma, mas mais profunda. Amanhã começa não com manchetes de notícias,
mas com o canto do galo. Você vê como a galinha bica a grama, como o sol se deposita nas suas penas e compreende. Você já não depende de mercados globais. O seu café da manhã é o resultado da sua respiração, do seu trabalho e da sua terra. Esta é a verdadeira liberdade. O que as corporações chamam de baixa rentabilidade da agricultura rural é, na verdade, o seu principal medo. Porque se cada quintal se tornar autônomo, se cada pessoa compreender que o alimento e a saúde podem ser cultivados a partir da terra e do sol, bilhões de dólares em lucros desaparecerão e restará apenas o conhecimento. Conhecimento que não pode ser comprado. Se esta história mudou a sua visão sobre galinhas comuns e ervas daninhas no jardim, inscreva-se e curta. Estamos desenterrando história e conhecimentos que tentaram enterrar. Semeie o futuro conosco. O próximo tesouro de conhecimento abrir-se-á muito em breve.